Olá, amigo estudante. Tudo bem com você? Sou a professora Cirlei Marques e sejam todos bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre diversidade. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Com certeza você já brincou de amarelinha ou de pega-pega, não é? Já participou ou viu na TV o Festival de Parintins ou um desfile de carnaval? O Brasil é um país incrivelmente rico em diversidade cultural, devido à sua extensão territorial e à pluralidade de colonizações e influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira, e as festas e tradições regionais fazem parte desse processo de construção de identidade cultural. E quando observamos as festividades de cada região, percebemos que as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul possuem características próprias. Vem comigo! Entre as regiões do país, existem diferenças bastante significativas da formação cultural. Mas, mesmo dentro de uma região ou estado, é possível encontrar grande diversidade de tradições e manifestações culturais. A cultura dos mais variados grupos no Brasil é elemento de identificação. É o que forma os indivíduos que pensam, sentem e agem em seus círculos sociais. São as manifestações culturais que fornecem identidade e contam a história de um país. Por isso, sua preservação é muito importante. Nas regiões Norte e Nordeste, a predominância é das tradições indígenas e africanas, sincretizadas com os costumes dos povos europeus que colonizaram o país. Na região Centro-Oeste, onde predomina o Pantanal, existe ainda uma grande presença da diversidade cultural indígena, com forte influência da culinária mineira e paulista. No Sudeste e Sul, destacam-se costumes de origem europeia, com colônias portuguesas, germânicas, italianas e espanholas, que ainda hoje mantêm a cultura típica de seus países de origem. De norte a sul, as tradições, as festas, os rituais e a alimentação variam de maneira significativa. As manifestações culturais são influenciadas também pelas características locais, como o clima e a vegetação, e os aspectos sociais e econômicos. Vamos agora destacar algumas manifestações culturais, iniciando pela região Norte. Na região Norte, acontecem dois importantes eventos culturais: o Festival de Parintins, localizado no Amazonas, e o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. O Festival de Parintins conta com apresentações semelhantes ao carnaval, com fantasias, alegorias e enredo, e acontece uma competição entre o boi caprichoso e o boi garantido. É um evento que acontece anualmente na última semana do mês de junho, na cidade de Parintins. É o segundo município mais populoso do estado do Amazonas, com 116.439 mil habitantes, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2021. A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O festejo ocorre desde 1965 e é muito popular na região,
atraindo também pessoas de todo o Brasil e de outros países. Tradicionalmente, é realizada no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, em Parintins, o local mais conhecido como Bumbódromo. Possui o formato de cabeça de boi e tem capacidade de reunir 35 mil pessoas. O público fica na arquibancada, apreciando os desfiles e torcendo por seus candidatos favoritos. Os concorrentes, o boi caprichoso e o boi garantido, são bois alegóricos, confeccionados com riqueza de detalhes e grandiosidade. No Pará, podemos destacar a festa do Círio de Nazaré, uma manifestação religiosa que ocorre anualmente no mês de outubro em Belém, capital do estado do Pará. A homenagem é voltada a Nossa Senhora de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. A festa possui uma programação com diversos eventos, entre elas missas, romarias, apresentações musicais, visitas a Arraial de Nazaré, na Praça Santuário, com barraquinhas, com comidas típicas, artesanatos, jogos, bazar e parque de diversão. Considerada uma das maiores festas religiosas do Brasil, reúne cerca de 2 milhões de fiéis. E a cada ano que passa, o número de visitantes aumenta. No Nordeste, uma das manifestações artísticas mais tradicionais é a literatura de cordel, que é um gênero literário produzido em versos. Os textos são escritos em folhetos e pendurados em cordas nas apresentações, por isso o nome cordel. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Outras tradições famosas dessa região são o maracatu, o bumba meu boi, o carnaval, a capoeira, o frevo, a ciranda, a festa de Iemanjá, a marujada e a lavagem das escadarias do Bonfim. O Centro-Oeste é uma região de grande diversidade, devido às influências de outros estados, de povos indígenas e até mesmo de outros países, como a Bolívia e o Paraguai. As cavalhadas são representações teatrais, com base na tradição europeia da Idade Média. As mais importantes cavalhadas ocorrem na cidade de Pirenópolis, Goiás. Representam a luta entre os cavaleiros armados de lanças e espadas. As encenações duram 3 dias, sendo que em cada uma delas há uma nova batalha. No final, os cristãos vencem os mouros, que se convertem ao cristianismo. Nessa região, outras manifestações culturais famosas são o fogaréu e o cururu. Região Sudeste. No Sudeste, algumas das tradições são as festas do Divino, o Carnaval, o Bumba Meu Boi, o Peão Boiadeiro, o Samba de Lenço, o Caiapó, a Dança de Velhos, a Folia de Reis e o Jongo. O Carnaval chegou ao Brasil em meados do século XVII, sob a influência das festas carnavalescas que aconteciam na Europa. A partir desse período, foram criados os primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos cortejos de automóveis. As pessoas decoravam seus carros,
fantasiavam-se e, em grupos, desfilavam pelas ruas da cidade, dando origem, assim, aos famosos carros alegóricos. O carnaval tornou-se mais popular no decorrer do século XX e teve um crescimento considerável que ocorreu devido às marchinhas carnavalescas. Com isso, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, foram surgindo as escolas de samba, organizadas em ligas de escolas de samba que iniciaram os primeiros campeonatos para escolher qual escola era a mais bonita e a mais animada. Já a região Nordeste permaneceu com as tradições originais do carnaval de rua, como Recife e Olinda. Na Bahia, o carnaval fugiu da tradição. Conta com trios elétricos, embalados por músicas dançantes, em especial o axé. O Sul tem diversas manifestações culturais relacionadas aos imigrantes europeus, principalmente alemães, italianos e japoneses. Os grupos descendentes desses imigrantes preservam práticas culturais de dança, culinária e também na arquitetura. É comum encontrar cidades inteiras construídas em estilo alemão. A influência de imigrantes italianos e alemães é muito forte na região sul e é percebida nos mais diversos detalhes, desde a arquitetura, a alimentação e festas típicas, como, por exemplo, a Oktoberfest, que ocorre anualmente em Blumenau. É a maior festa germânica fora da Alemanha e reúne milhares de pessoas da região e turistas. Outro festival muito conhecido é o Festival de Gramado, que recebe os maiores nomes do cinema sul-americano. A região sul ainda é rica em danças típicas. No entanto, cada estado tem suas manifestações culturais específicas, que são apresentadas nas roupas, instrumentos e passos. Portanto, no Paraná, destacam-se o pau das fitas, onde fitas são presas a um mastro e os dançarinos trançam durante a dança. Em Santa Catarina, tem o boi de mamão, ou Bumba Meu Boi. No Rio Grande do Sul, a chimarrita, milonga, vaneirão e chula são danças que se destacam na região. Além das contribuições festivas e culturais tradicionais de cada região que acabamos de ver, recebemos influências na culinária, no vestir e no falar. Herdamos brinquedos, jogos e brincadeiras de origens surpreendentes, e muitas delas nós já brincamos e conhecemos muito bem. Essas brincadeiras são passadas de geração em geração e, normalmente, não possuem um autor definido. Portanto, elas podem sofrer algumas modificações, seja no nome ou nas regras, dependendo da região do país. Atualmente, no mundo cada vez mais urbanizado, industrializado e informatizado, a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais percam espaço nas preferências infantis. Mesmo assim, jogos e brinquedos como a peteca, a amarelinha, a ciranda e a pipa têm valor cultural inestimável. Como é gostoso aprender, não é mesmo? Agora que já sabemos um pouco mais sobre a diversidade cultural, a diversidade folclórica e sobre jogos e brincadeiras que estão presentes em nossas vidas desde a infância e que contribuíram para a formação de nossa identidade, vamos testar nossos conhecimentos? Chegou a hora da atividade! Atividade 1. Destaque as regiões no mapa do Brasil. Vamos observar o mapa? Identifique as regiões. Relógio na tela.
Vamos à resposta da atividade 1? Na número 1, Centro-Oeste. Na número 2, Nordeste. Na número 3, Norte. E na número 4, Sudeste. Na número 5, Sul. Atividade 2. De acordo com a descrição das manifestações culturais brasileiras, ligue os nomes de algumas festividades que ocorrem no Brasil, com a região em que ela predomina. Na primeira coluna, nós temos Carnaval, Boi-bumbá de Parintins, Pau de Fita, Literatura de Cordel e Cavalhadas. Ao lado, nós temos as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Relógio na tela. Vamos à resposta? De acordo com a descrição das manifestações culturais brasileiras, ligue os nomes de algumas festividades que ocorrem no Brasil com a região em que ela predomina. Carnaval, Sudeste. Olha, que legal! Espero que vocês tenham acertado. Boi-bumbá de Parintins, Norte. Parabéns! Pau de Fita, Sul. Literatura de Cordel, Nordeste. E as Cavalhadas, Centro-Oeste. Espero que todos vocês tenham acertado. Vamos agora à atividade 3. De acordo com a descrição das brincadeiras tradicionais, observe as imagens e preencha a cruzadinha. Bem, vocês têm aí a imagem de número 1, a imagem de número 2, a imagem de número 3, 4, 5 e 6, onde diversas crianças estão brincando e aí apresenta também algumas brincadeiras. Vocês vão responder nessa cruzadinha. Tempo na tela. Vamos à resposta? De acordo com a descrição das brincadeiras tradicionais, observe as imagens e preencha a cruzadinha. Número 1 é a brincadeira pipa. Número 2, ciranda. Número 3, bolinha de gude. Número 4, peteca. Número 5, amarelinha. E número 6, peão. Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão.
Hoje, aprendemos que a cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e índios, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo. De norte a sul, as tradições, as festas, os rituais e a alimentação variam de maneira significativa. As manifestações culturais são influenciadas também pelas características locais, como o clima e a vegetação, e os aspectos sociais e econômicos também, incluindo nesse processo os jogos e brincadeiras, elementos essenciais em nossa formação, desde a infância até a vida adulta. A cultura dos mais variados grupos no Brasil é elemento de identificação, é o que forma os indivíduos que pensam, sentem e agem em seus círculos sociais. São as manifestações culturais que fornecem identidade e contam a história de um país. Por isso, sua preservação é muito importante. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei. Estar aqui com você é muito importante para mim. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!